Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui nessa última quinta-feira deste mês e deste ano. E estamos aqui com o propósito de adorar, louvar ao Senhor e edificarmos uns aos outros. Então vamos ter uma palavra de oração inicial. Senhor, muito obrigado. Nessa noite aqui chegamos com o coração para adorar, porque para isso fomos criados, para o louvor da Tua glória, e te pedimos, ó Deus, que em todos os atos desse culto, o Senhor seja adorado. Muito obrigado por nos manter vivos no dia de hoje. Algumas famílias certamente enlutadas estão hoje, como nosso irmão Darigo, lá em Fortaleza, que sepultou seu pai, e tantas outras espalhadas nesse mundo. E o Senhor, pela sua graça, nos deu esse privilégio de estarmos vivos hoje. E sabemos, ó Deus, que isso tem um propósito. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos aproveitar ao máximo esse traço de vida que o Senhor nos dá, para poder fazer Jesus conhecido e para poder, com intensidade, viver o reino de Deus aqui na terra. Nós te agradecemos, ó Rei dos Reis. Em o nome de Jesus Cristo oramos, amém. Nós vamos a uma leitura bíblica, Salmo 139, apenas 2 versículos, 23 e 24, que está ligado, irmãos, a leitura está ligada ao tema da mensagem dessa noite, nos impulsiona a não apenas refletirmos, mas também, acima de tudo, cumprirmos, não é? Aquilo que a palavra diz e é o nosso clamor. Salmo 139, eu quero ler aqui esses 2 versículos, 23 e 24. Os irmãos acompanhem aí a leitura na sua Bíblia. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Glória a Deus, que seja essa nossa oração. Nós vamos, irmãos, louvar o Senhor, entoar louvor através do canto, que é uma forma maravilhosa, singela que nós temos de poder adorar o Senhor. Glória a Jesus, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos declarar que nós viemos para adorar o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, amém, irmãos? Eu peço aos irmãos para ficar de pé. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare ao Senhor que veio para adorar. Aleluias. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca pago um alto preço nos meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço nos meus pecados lá na cruz. Mais uma vez, eu sei, foi pago um alto preço nos meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço nos meus pecados lá na cruz. Por isso adore, aleluias. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Jesus. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, totalmente amável. E Ele é grande, grande é o Senhor. Todos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, aleluias. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer ao Senhor, aleluias, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, aleluias. Ele é grande, Ele é único, digno, e Ele é único, eterno, sobre toda a terra e sobre todo o céu. E por isso a nossa alma engrandece ao Senhor Jesus, aleluias. Minha alma engrandece ao Senhor, e quem sabe louva de todo o coração. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Diga que Ele é santo. Santo, santo, santo. É o coral que vai cantar no céu, aleluias. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Diga santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é Senhor. Bem baixinho. Santo, santo, declare. Santo é Senhor. O coral que vai cantar no céu. Santo, santo, santo é Senhor. Glória a Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse momento de louvor e engrandecimento do Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de louvor com os Teus servos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora a um recitativo bíblico, dizer a palavra, recitar versículos bíblicos. Se você souber de cor, decorado, pode fazê-lo, senão pode ler na Bíblia. Tudo é a palavra, não é? Nós tivemos no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Eu não pude estar presente aqui, estava com os casais. Se tivesse, faríamos naquela manhã, naquele domingo pela manhã, porque sempre, né, fazemos como uma forma de celebrar o dia da Bíblia. Tá bom? Eu vou começar aqui para incentivar os irmãos. Depois cada um. O ideal é que você fique em pé. Né? Se quiser falar sentado, que fale alto, mas em pé, né? E possa ler ou falar o texto bíblico, tá certo? Eu quero aqui recitar um texto que tem sido uma bênção em minha vida, que é o Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes,
e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém. Paulo escrevendo aos Efésios. Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo, te esforço, te ajudo e te sustento pela destra da minha justiça. Amém. Pois não, irmã Sônia, lá atrás, pode ser. Não vem sobre nós provas senão o mundo, mas fiel é Deus que não nos deixa provar, senão o que podemos contar. Antes que uma prova lhe dará a felicidade para que não sai de contar. 1 Coríntios 10:13. Maravilha. Pode Nem a ser. vida nós poderemos dar o Deus nas contas do mundo descansará. Salmo 91. Glória a Deus. Gênesis 17:1. Amém. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 13:15. Sempre que te depender de vós, tendes paz com todos os homens. Romanos 12:18. Salmo 126:3. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. É hora do momento, 1 Tessalonicenses 5:13. Você é meu Deus, com teu poder, com a tua força, fica de nada possível para ti. Salmo 9:10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparás os que te 1 Samuel 7:12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Gênesis 1:1. O princípio criou Deus os céus eternos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem praticado Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo 139:5 diz: Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Amém. Apocalipse 3:11. Eis que vem do Senhor, aguarde que tens para que vivam a pessoa glória. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas que serão acrescentadas. Salmo 6:20. Nós pensemos Antes do teu prazer está na lei do Senhor, na tua lei medita dia e noite. Salmo 1:12. Posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o meu. Isaías 43:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 1. Senhor, tu me ensinaste e me conhece. Tu me conhece o meu cidade, o meu levantar, longe de mim, o meu pensamento. Salmo 39:16. João 3:16. Porque Deus é o mundo de tal maneira, eu fico muito tanto que ele teve que ter, não interessa, mas tenha a vida eterna. Tu orarás a ele, ele te ouvirá e pagará os teus votos. Jó 22:27. Portanto, ele fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Falei ao Senhor com a minha voz, a Deus louvarei, a Deus levantarei a minha voz, e Ele inclinou para mim os teus ouvidos. Salmo 77, versículo 1. Acredita no e confia no Senhor, sua esperança está no Senhor. Jeremias 17:7. Salmo 13:6. Cantarei ao Senhor por conta de quem foi muito bem. Glória a Deus. Eu me deitei e dormi, acordei com o que o Senhor me explicou. Salmos 3, verso 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3 a 5. Ninguém mais? Tivemos um coro bom. Participação muito boa, né? Que maravilha, que bênção, irmãos. Então, feito esse recitativo bíblico, não é? Nós vamos orar. E nós vamos primeiramente agradecer, embora o culto do dia 31, à noite, é um culto que tem também o foco na gratidão, não é? Nós temos muito para agradecer, embora para alguns foi um ano de perda, né? Um ano de dificuldades. E naturalmente, irmãos, né? Isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos muito que agradecer, muito mesmo. Então nós vamos agradecer ao Senhor porque nos sustentou, né, durante esse ano, nos livrou, grandes livramentos que a gente talvez não tenha nem ideia, não é? Porque nós não temos a dimensão daquilo que poderia ter acontecido e ter sido numa proporção maior, não é? E Deus nos preservou a vida, saindo de casa, entrando em casa, indo para os locais de atividades durante esse ano. Para quem viajou, pegou BR, um voo, né? Enfim, temos muito que agradecer. O alimento, irmãos, né? O vestuário, enfim, tantas coisas que Deus tem nos dado. A saúde, irmãos, porque tem momentos que às vezes a gente tem uma questão de saúde, não é? Mas nós temos que entender que tem gente que está agora numa unidade de terapia intensiva. Não é? Tem outros lutando contra o câncer, crianças, bebês, não é? Irmãos nossos, espalhados em todo o mundo, ou não. Então, assim, a gente tem muito que agradecer, e nós não somos melhores do que estes. Mas, assim, isso nos leva, nos impulsiona a agradecer. Eu, quando vejo o crente reclamando muito, né? Somente quando não tem motivos. Porque se tem motivo, aí paciência, como eu digo, né? Eu penso que a pessoa que chega a uma certa idade, ela tem assim, ela pode falar das suas dores e tudo, mas quando eu vejo o crente reclamando muito por questões pequenas, né? Minúsculas, sem sentido, sem nexo algum, tem algo errado com ele, ou com ela, né? Tem algo errado. A maior expressão de espiritualidade nossa é um coração grato. Não é agradecer pelos nossos filhos. Eles cresceram para alguns aqui, não é? E bateram asas, saíram do ninho. Para outros ainda não tem nem o sentido da vida, o que é a vida, as implicações da vida. E nós estamos ali pedindo sabedoria e graça para que eles possam ser encaminhados nesse mundo, não é? Então, se você tem um motivo para agradecer, eu só enlequei alguns aqui, mas se você tem motivo para agradecer, fique em pé agora, para que a gente possa orar, tá certo? Agradecer, fique em pé, e nós vamos ter uma palavra agora de oração, não é? Agradecendo ao Senhor, eu quero fazer essa oração aqui, não é? E depois nós vamos ter outro momento de oração mais adiante. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, agradecemos pelas vitórias recebidas do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça e o Teu poder.
a tua fidelidade em nos sustentar durante esse ano, Senhor, que chega aos seus dias últimos. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que, independentemente de ano, a tua bondade e a tua misericórdia é estendida a nós. E nós somos muito gratos nessa noite. Senhor, como nós costumamos dizer, que se resiste nas atas do céu, a gratidão desta igreja, a gratidão destes teus servos que aqui estão, por toda a graça que o Senhor nos concedeu, os grandes livramentos operados em nosso favor, única e exclusivamente pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por sermos igreja. Muito obrigado pelas famílias que a integram. Muito obrigado, Senhor, até pelas lutas que nós enfrentamos esse ano. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes vitórias concedidas a nós e aos nossos irmãos, porque nós nos alegramos. Muito obrigado, Senhor, por aquele que que teve o trabalho nesse ano, e que, quem sabe, nesse mesmo ano ficou desempregado, mas agora está trabalhando, está com emprego. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque aquela biópsia, ela deu negativa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pelos livramentos no trânsito, em BR, no voo, enfim, Senhor, saindo de casa, entrando em casa, como nós falamos. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado, Senhor, por tantas, nós não vamos numerar aqui porque são muitas, Senhor, por todas elas nós te agradecemos. Nós, ó Deus, aproveitamos para agradecer, Senhor, porque o Senhor nos redimiu. Oh, louvado seja o teu nome. O Senhor nos deu uma salvação completa, Senhor, e nós somos muito gratos, porque nós estávamos perdidos, separados de Ti, e o Senhor Jesus Cristo veio como ponte para fazer essa ligação contigo novamente. Muito obrigado, Senhor, por tão gloriosa salvação. Muito obrigado, Senhor, pelas as nossas lutas, Pai. Muito obrigado pelas nossas vitórias. Muito obrigado pelos vales, muito obrigado pelos montes. Muito obrigado, Senhor, pelo mar turbulento, as ondas que vieram, mas não naufragaram a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Enfim, nós, ó Deus, agradecemos e te louvamos por tudo. E, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, porque sabemos que estas vitórias não chegaram, não vieram porque nós somos competentes, porque nós, ó Deus, somos habilidosos em lidar com as situações que enfrentamos. Não, elas vieram como fruto da Tua mão poderosa, do Teu poder. Elas vieram porque, como diz bem a Tua palavra, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito grato nós somos nessa noite e ao Deus agradecemos mesmo em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Nós vamos ainda orar mais, tá certo? E nós vamos aqui, agradecemos, mas queremos colocar diante do Senhor as nossas petições. Hoje é dia 28 de dezembro. E tem algo que todos nós fazemos, a maioria, para não dizer todos, né? Porque tem uns que não tem esse foco de traçar metas, de pedir de coisas ao Pai poderoso, dizer, Senhor, me concede ainda esse ano, né? Me concede, Senhor, preciso, o Senhor tem visto situações diversas que nós temos, não é? E o ano está terminando. Faltam poucos dias, poucas horas. E às vezes a gente olha para trás assim e diz, de fato não veio, não é? Ou veio diferente, não é? Veio. Aí veio diferente, Deus deixou claro para vocês, não vai ser assim como você pediu, não. Mas vem assim, dessa forma, e quem sabe até às vezes melhor, né? Porque sempre quando Deus faz é assim. Algo que não é para fazer aquela coisa que nós pedimos e focamos como se fosse a melhor para nós, não é? Mas, e quem disse que ainda não é possível? Uma vez que a gente se prende a essas questões de ano, né? De que no dia 31 de dezembro parece que as coisas mudam para outro dia e está tudo novo, né? Nós sabemos que não é assim, mas quem sabe se Deus ainda no dia 31 de dezembro não vai acontecer aquilo que você sonha tanto, tem que colocar diante de Deus, e não há pecado algum, não há erro algum, não há problema algum de você dizer detalhadamente o que você precisa. Porque nós vemos nas Escrituras isso.
Senhor, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, não é? Então, se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, né, que você não colocasse agora, não, ponto encerrado, ponto final, aliás, né, está encerrado, já sei que não virá. Eu não estou dizendo aqui que vai acontecer, eu estou dizendo que o nosso Deus, como nós cantamos, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder, né, que opera em nós, poder dele. Então, se é o seu caso, se existe algo que você ainda quer ver realizado este ano, não é que você também ficasse em pé agora, e que você pudesse exercitar a sua fé agora, dizendo, Senhor, eu creio, não é? Eu creio que é possível acontecer ainda nesse finalzinho. Então, fiquemos em pé, os que estão nessa condição. Eu vou pedir a duas pessoas, uma é a Kícia, a nossa diretora de oração, do Ministério de Oração, até 31 de dezembro, o pastor Manassés, que está conosco, né? Eu vou pedir à diaconisa Jucília, que viesse aqui, essas 3 orações, tá certo, irmãos? 3 orações, uma só seria suficiente, mas nem só eles vão orar, nós vamos orar com eles, tá certo? Então, serão várias orações aqui, focando nisso, não é? E eu vou aqui passar para cada um aqui assim, essa missão, né, de orar, de interceder, sabendo que Deus vai colocar paz em nossos corações, não é? E não alcançando agora, louvado seja Deus, alcançando, engrandecido seja o Senhor. Então vamos acompanhar as orações desses servos do Senhor aqui. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos e adoramos, porque temos acesso livre a Ti. Porque podemos, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos deméritos, podemos falar com o Deus Todo-Poderoso, grande eu sou. Nesse momento, os teus servos estão aqui com o mesmo propósito, apresentar suas necessidades. Aqueles que têm causa na justiça, aqueles que têm filhos que estão separados do Senhor, aqueles que querem constituir família, aqueles que precisam de uma saúde, de um diagnóstico novo, aqueles que estão tristes, precisam de cura na alma, no sentimento, no físico, no emocional, aqueles que precisam comprar ou vender algo. Deus, são tantas as nossas necessidades. Nós queremos entregar, confiar. O tempo é teu, a vontade é tua, a soberania é tua, mas o Senhor nos deu a liberdade de expressar o nosso desejo. Estamos aqui, cada um nesse momento, em seu coração, no seu íntimo, apresentando a sua demanda. E eu, como o pastor pediu, apresentando a demanda de todos, sabendo que o Senhor vai responder no teu tempo. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti e descansamos no Senhor, porque a Tua paz é o nosso árbitro. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu povo está aqui reunido. É maravilhoso estar na Tua presença, clamando àquele que pode todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Continuando, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te exaltar, glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos dizer que nós Te amamos e devemos a vida, e queremos ter a vida dedicada somente a Ti, Senhor. Obrigado porque nos dirige, Senhor. Obrigado porque nos ama, Senhor. Obrigado porque tem seguido os nossos passos para quando claudicarmos, Tu levantares, Senhor. Ó Jesus, ensina-nos a crer em Ti, Senhor, a confiar somente em Ti, Senhor. Ensina-nos a aproveitar as aflições, Senhor. Glória, Senhor, que nós possamos nas aflições tirar as lições que Tu queres nos dar, Senhor, que Tu queres nos ensinar, Senhor. Obrigado porque Tu nos diriges na bonança e também na agitação, na turbulência, Senhor. Tu estás conosco em todos os momentos, principalmente quando mais precisamos, Senhor. Glória, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. E é por isso que o Teu povo crê em Ti, que o Teu povo coloca-se de pé, Senhor,
para dizer a Ti que está tudo nas Tuas mãos, Senhor, que Tu podes resolver conforme a Tua vontade, que terás gratidão de todo o Teu povo, Senhor. Obrigado porque tem cuidado com a Tua igreja, com as famílias da Tua igreja, Senhor, que nós possamos cada dia cantar vitórias que Tu nos dá, não que seja nossa, mas adquirida com a nossa força, com o nosso braço, mas com a Tua graça e Tua misericórdia. Obrigado que Tu és bondoso e maravilhoso conosco. Continuas assim, Senhor, em 2024, para a Tua glória, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Pai amado, Pai querido, como somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, neste momento tão especial, a última quinta-feira de 2023. Ó Senhor, visita cada coração aqui, a começar de mim, Senhor. Tira todas as impurezas dos nossos corações, aquilo que não te agrada. A cada dia, Senhor, nos santifica, nos ajuda a te servirmos melhor, nos ajuda, Senhor, a sermos servos melhores, nos ajuda, Senhor, a compreender o sacrifício que o Senhor fez na cruz em nosso lugar. Obrigada por cada pessoa que visita cada coração, Pai. Contempla as necessidades dos teus servos. Responde conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que cada pedido seja feito a ti e que o Senhor atenda conforme a sua vontade. E que cada pessoa, cada irmão, cada irmã compreenda, Senhor, que aquilo que muitas vezes nós recebemos como não, é porque é o melhor para nós. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui dedicada a Ti, cada vida que tem dedicado às quintas-feiras a vir Te buscar, a vir Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias da PIBA. Te agradecemos pelos nossos pastores, em especial aqui o pastor presidente. Tu sabes, Senhor, dos vales que ele tem passado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o teu servo. O Senhor tem abençoado a sua família. Nós te somos gratos também, Senhor, pelos outros pastores, o pastor Flávio, com sua prole, sua família linda, o tempo que ele tem te servido, te dedicado. Abençoa o pastor Cláudio, cura-o conforme a tua vontade. Visita o pastor Júnior Tijuca, que agora vai assumir realmente o pastorado. Que ele seja a bênção nas nossas vidas. Que ele seja usado por ti, como tu queres, Pai. Nós somos gratos por cada criança que faz parte dessa família tua, cada junior, cada jovem. Senhor, nós te suplicamos por cuidado por essas crianças, pelos nossos adolescentes, nossos jovens, nesse mundo tão mau, tão terrível, onde as coisas andam de forma que não te agradam. Mas ajuda aqueles pais, aos pais da PIBA, a capacitar-os para que eles possam orientar os seus filhos. E nós te pedimos também por aqueles que estão se formando, aqueles que já estão formados, que o Senhor os visite, contemple com o trabalho, com o emprego, Senhor. Como a gente contempla as necessidades, Pai, dói na nossa alma, como pais, como familiar, ver nossos jovens que se esforçaram, estudaram e estão desempregados. Pai, visita-os e abre portas de emprego. Milagre do emprego para os nossos jovens
E também para aquelas famílias, os pais que estão desempregados. Nós te suplicamos, Pai, porque nós cremos que 2024 será um ano melhor para eles. Em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa igreja no teu colo, Pai. Cuida, zela e protege. Nos livra de todas as setas malignas. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecer firmes na tua obra, no teu evangelho, crendo na tua palavra. Obrigada, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós vamos continuar adorando com canto, que antecede já a mensagem bíblica desta noite. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele tem constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele no pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre no céu eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal.
Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso a que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim. Com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem par, que prazer, prazer. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem
sem par, que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas receber. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Em Cristo todos encontrarão amigo sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perenal. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Maravilha, não é? A nós, vamos dizer, veteranos, mas tem jovem que gosta muito de hino e deve continuar gostando, né? Adolescentes, né? E aqui a gente mantém essa chama acesa dos nossos hinários, né? Nós somos uma igreja que temos história a preservar. O cristianismo, ele tem uma história e não vamos embarcar as coisas novas porque são novas e deixar as clássicas, né? As antigas, os marcos antigos. Irmão, nós vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, o versículo 10. Neemias 4, 10. Essa é uma primeira pregação, uma mensagem bíblica primeira, sobre esse tema, e eu voltarei em outro momento, talvez num domingo pela manhã, se Deus permitir, falando sobre mais alguns entulhos, não é? O tema da mensagem é: há muito entulho, ainda há muito entulho. E o texto de Neemias 4,10, nós vamos fazer essa leitura aqui, e está sendo projetado também o material que os irmãos podem ir aqui acompanhando. O texto diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Amém. Pela leitura feita, nós, irmãos, eu, nesse caso, quero aqui compartilhar, atribuir à psicóloga, doutora Miriam Ribeiro, que é formada pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ela, quando esteve aqui, em 2013, há 10 anos atrás, ela me presenteou com um livro, e eu fiz a leitura do livro, um livro de proporção pequena, não é? Mas com esse tema, não é? Jogue, o tema é jogue os entulhos da sua vida fora. Jogue fora os entulhos da sua vida. Não é? Hoje ela já tem o mestrado lá no Rio de Janeiro, e quando esteve aqui, eu li esse livro, como disse, e
comecei a pensar na palavra de hoje, há dias atrás, sobre esse tema. E lembrei do livro dela. Fui buscar lá na biblioteca, encontrei, né? Também tomei como base algumas coisas do livro Cura Interior, né? Presenteado pelo pastor Messias Marques também. Então, de forma que eu quero compartilhar, né? Porque através da leitura desses livros, e o da Miriam, eu fiz uma leitura, procurei fazer uma leitura dinâmica, para poder compartilhar também algumas questões que ela aborda, mas também enxertando com o texto da palavra e daquilo que eu trago nessa noite diante desse tema. Irmãos, um contexto rápido do texto. Neemias, não é? Esse capítulo 4 de Neemias, ele retrata os desafios e a oposição que Neemias, não é? Que era copeiro do rei, nós sabemos muito bem, e depois é liberado com alguns para voltarem a Jerusalém para a reconstrução do muro. E eles encontram desafios enormes durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. O muro estava com brechas, o muro estava destruído, boa parte dele, queimado foi, não é? Na invasão babilônica de anos atrás, de 72 anos atrás. Então, Neemias volta e encontra essa oposição. E à medida que essa construção vai avançando, né, alguns personagens como Sanbalate e Tobias zombaram dos esforços dos judeus, não é? Dos judeus. Aí o termo judeu ele aparece com mais força, porque o termo hebreu era usado anteriormente ao cativeiro, né? Quando eles voltam, porque a tribo do sul permaneceu, aí o termo judeu é que é cunhado, ele é criado. E a confiança em Deus, junto com o planejamento estratégico de Neemias e aquela sua equipe, não é, de trabalhadores e também de homens que tinham habilidade de guerra, não é, porque eles tiveram que, nesse momento, resistir às investidas de Sanbalate, de Tobias e dos adversários, né, que se levantavam para que o muro não fosse construído. Tá certo? Então, esse é o contexto do texto. E quando a oposição se levantou, os trabalhadores eles já estavam cansados e eles dizem aqui, olha, ainda há muito entulho. E nós já estamos cansados de trabalhar aqui. Mas ainda há muito entulho para ser retirado, há muito entulho ainda que precisamos tirar para que possamos reparar as brechas e, em alguns lados, alguns casos, refazer os alicerces. Não é? Então, aqui, irmãos, nos traz a ponte desse tema, que eu penso que a maioria das casas, não é? A maioria, tem aquele quarto, aquele cômodo, que é chamado cômodo das bugigangas, não é? É o cômodo, não diria do cômodo da bagunça, não é? Mas é o cômodo que a gente vai guardando coisas lá, e vai entulhando, e vai colocando, não é? Principalmente se passa por algumas lojas que têm aqueles preços convidativos, né? De R$1,99, R$4,99, a gente entra, e se você entrar, você vai sair com muita coisa de lá. Porque mesmo que a gente não precise, a gente vai criando. Diz, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Se brincar, você vai sair com uma sacolão de lá de dentro. Não é? De coisas que você, na realidade, não tem utilidade naquele momento. E aí, quem sabe, elas vão lá para o quartinho, né? O quartinho lá, onde nós guardamos coisas antigas, não é? Ossas, não é? Que estão lá, né? Papéis, quem sabe. Eu não estou falando nem de retratos, que retratos eles precisam ser preservados nesse mundo midiático, né? Mas assim, são coisas que nós, se formos fazer uma faxina, nós vamos retirar sacolas e sacolas. E se você mora em apartamento, cuidado, porque apartamento às vezes, apertamento, né? E um cômodo desse está ocupando lá o espaço, de forma que, vez por outra, nós precisamos ver o que é que tem lá. Não é? Me permitam uma experiência pessoal, lá a gente tem um quartinho desse, que é junto com livros e tudo, e eu fui vendo classificadoras, não é? Meus irmãos tinham testes, né, avaliações,
lá do tempo de seminário, que eu guardei, inclusive me preocupei só em guardar as boas notas, não é? Porque as notas assim que ficaram medianas eu não guardei, não vi lá, não estão lá. Então eu vi que tinha 10, né? Tinham 9,890 e tantos lá, que alguns professores davam. Né? Para não dar, acho que ele disse, professor, é 10. Ele disse, não, é 9, não sei quanto. Aí botava lá aqueles números. Né? E eu digo, meu Deus, eu sei que é importante para mim, mas já foi, já passou. Eu vou guardar o histórico, eu vou guardar o diploma. Não é? Então, irmãos, isso é uma forma de nós podermos figurar de que em nossa vida também, em nossa vida, em nosso coração, quem sabe nós agasalhamos entulhos também, tá certo? Eu estou falando de entulhos, as coisas que são preciosas, aquilo que foi ganho da mãe, da avó, guarde, por favor, tá certo? Não chegue em casa e jogue fora, não. Falando de entulhos, algo que não tem valor mais nenhum, não tem sentido aquilo ali, está quebrado, já foi, não é? Quem sabe, não sei, há coisas que não tem mais hoje, não se usa mais hoje. Não tem como, está lá guardado porque você fica ali naquela ideia, não é, de que foi algo muito maravilhoso e tem aquela lembrança, não é, simbólica e emotiva da coisa. Não é? Mas nós acumulamos entulho em nossas vidas também e dizemos para nós mesmos que precisamos resolver, não é? E precisamos resolver e nós estamos às vezes temos ciência disso, mas o que é que ocorre? Nós vamos protelando. Deixando amanhã eu faço, ano que vem eu faço, o mês que vem eu faço. Não é? Um dia eu limpo aquilo ali, um dia eu retiro aqueles entulhos, e vai, e entra ano, entra mês, sai mês, dias, e a gente vai procrastinando, adiando e levando entulhos que eles precisam ser removidos. Boa parte desses entulhos, se nós não nos cuidarmos, não tivermos atenção, nós não vamos considerar entulhos. E queremos conservar. Dizer, não, ninguém toque. Quem sabe tem alguém em casa, talvez seja você. Quando algum filho, alguma filha diz, olha, vamos fazer a faxina. Ele diz, não toque aí. É o santo dos santos. Né? Ninguém pode mexer e você fica furioso. Por quê? Porque alguém quer mexer ali, mas vai mexer com as suas lembranças, as coisas que estão lá atrás, mas que já não servem mais, elas precisam ser removidas. Não é? Então, o primeiro entulho, nós vamos trazer 3, tá certo? Esses 3 aqui, em outra mensagem, mais alguns, mas esses 3 eu trouxe para hoje à noite, nós podemos trabalhar. O entulho da malícia, não é? É o entulho da malícia. E o texto de Filipenses 4:9, vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo vem aqui e deixa isso muito claro para nós. Não é? Em relação aos nossos pensamentos, nossa mente e coração, como ele diz. Não é? Mente no aspecto de raciocínio, não é? E coração, esse espírito, mente e espírito, né? O corpo e espírito. A malícia, irmãos, ela é mãe da maledicência. E a maledicência se manifesta com prioridade pelo malicioso. Tem gente que usa de malícia porque é maliciosa. É alguém que tem essa conduta da malícia. A malícia macula as pessoas. Ela atribui mentiras. Alguém malicioso, ele vai ser um provocador, um causador de mentiras. E ele vai procurar, essa pessoa maliciosa, vai procurar macular a vida de gente que ele nem conhece direito. Então, às vezes, existem perguntas que podem surgir do malicioso, que nós precisamos estar atentos em todas as nossas relações e lugares que estivermos. Não é? Onde estivermos. No ambiente de trabalho, na vizinhança, até mesmo na igreja.
Infelizmente. Porque se existe o joio no meio do trigo, e eu não sei quem é joio e quem é trigo, não é? Mas nós sabemos que o malicioso, ele está em todo canto. Então, às vezes a pergunta, você já viu? Você já viu como a fulano olha para você? Você já viu como aquela mulher olhou para você, como ele olhou para você? Às vezes você já percebeu, não é, o que é que ele está querendo fazer? O que é que ele está tentando fazer? Você já notou aonde ele quer chegar? Então, às vezes, ocorre sim situações que nós precisamos estar atentos. Mas o malicioso, ele aumenta isso. Aliás, ele não aumenta. Porque se fosse aumentar, ainda seria razoável. Porque todos nós temos a tendência, com raríssimas exceções, de maximizar as coisas. Mas é criar algo que não existe. Fomentar algo que não existe. Muitas desavenças entre casais surgem aqui. Muitas desavenças entre irmãos surgem aqui. Porque alguém chega, você já notou? Você já percebeu, não é, o que é que ele quer fazer? O que é que ele quis fazer? Então, irmãos, perguntas sagazes de uma mente maliciosa. Quando não há nenhum indício disso. Porque se nós formos fazer a leitura como se olha, ou como as pessoas olham para nós, não é? Ou pelo o invólucro, pela casca, meu Deus, quantos erros nós vamos cometer, não é? Quem tentou fazer isso nas Escrituras levou uma repreensão do Senhor, porque o profeta Samuel, um homem de Deus daquele, onde ele foi ungir o próximo rei de Israel, e ele olha a beleza física, ele olha a altura de Eliabe, ele procura, ele diz, não, esse aqui é o rei, o que o Senhor escolheu. E Deus disse para ele, olha, não olha esse negócio não. Não vá por aí, porque você vai ungir aquele que eu te disser. Não vá fazendo a leitura, não é, da casca não, porque o que vai importar vai ser o miolo. E nós, irmãos, sabemos que a malícia, ou o malicioso, não é, ele tem essa conduta. A lente do malicioso está sempre suja. Sempre suja. E mente dizendo que enxerga bem, às vezes. Não, eu enxergo bem, estou vendo além. E chega muitas vezes, pode chegar para alguns de nós e dizer, deixe de ser inocente. Não está notando o que é que se querem fazer com você? Como querem lhe enganar, como querem ter essa conduta em relação a você que está inocente? Então, por quê? Porque o malicioso tem essa lente suja, né? Essa mente suja. Quantas ilustrações nós temos, nós pregadores usamos, não é? E uma delas eu lembro aqui, que alguém que via a casa do outro, os lençóis estendidos em casa, e aí via e disse, mas não lavou direito, não é? Como é que pode? Estendeu o lençol e não houve o cuidado de lavar bem os lençóis estendidos, as roupas, mas só que depois se descobriu que não era lençol coisa nenhuma sujo. Era a parte da vidraça da casa da pessoa que estava suja, e que ele estava vendo, ela estava vendo a roupa suja da casa do outro, não é? Então, acontece com o malicioso. Como estão, irmãos, as nossas lentes? Estamos perguntando para nós mesmos, como estão as nossas lentes? Como é que nós estamos vendo os outros? Os outros, os nossos irmãos em Cristo. Os outros, nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Como é que nós estamos vendo? O que é que se comenta, o que temos comentado em relação a eles? Em relação à igreja? A nossa igreja. O que é que temos falado em relação à nossa igreja? O que é que temos comentado em relação aos líderes, aos pastores e aos liderados? Para os que têm cargo de liderança aqui. O que é que temos falado deles, delas? A malícia, irmãos, destrói os nossos relacionamentos, porque ela nos leva a deduzir fatos de maneira
equivocada. Ela estraga relacionamentos. Estraga. Porque a leitura que muitas vezes fazemos, ela é equivocada. Quem é malicioso, vê malícia em toda a parte. Até muitas vezes, num pegar de mão. Até muitas vezes, no olhar. Até muitas vezes, numa postura que alguém tem, onde se é educado, porque pode ser, repito, pode ser que de alguém parta mesmo uma atitude interesseira. Mas quem é que não nota? Qual é a mulher que não percebe? Qual é o homem? Qual é o jovem que não sabe e que não percebe? Só sendo muito inocente. Mas na mente do malicioso, não. A mente do malicioso sempre vai ver malícia em tudo. Em tudo. Então, esse é o primeiro entulho que nós devemos arrancar e jogar fora sem pena. Porque esse aí, irmãos, vai nos prejudicar grandemente em toda a trajetória da vida cristã. E que misericórdia de nós. Senhor, estamos falando aqui como um alerta à igreja, porque cremos que essa conduta aqui não nos pertence. Não nos pertence. Mas como cabe a nós, como pregador e como pastor, alertar, estamos trazendo esse entulho da malícia. Mas há um segundo entulho, que é o entulho do pessimismo. João 11:40, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, então aqui temos esse... Não quero assim comentar muito o contexto, mas nós sabemos aqui o grande desafio das irmãs de Lázaro, de Marta, né? E que diante da morte do seu irmão, ela disse: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então aqui, quando nós falamos de pessimismo, é claro que pessimismo é uma coisa, não é? E a ligação de fé, e fé é muito mais um antônimo do pessimismo, mas nós sabemos que o entulho que só pode ser removido do pessimismo, esse entulho, quando nós adquirimos fé. Quando nós temos fé. Porque o pessimista, ele vai do caminho contrário da fé. Para o pessimista, nada é bom. O pessimista, ele está em toda parte, e o pessimista contamina até outros com seu pessimismo. Nada é bom. Às vezes, no contexto de igreja, quando a gente vai, não é? Já nos anos que nós temos, com 30 anos ou mais, lidando com igreja, com gente, com líder, com irmãos queridos. Mas tem, às vezes, gente que a gente ouve assim, não é? E diz: não vai dar certo. Aí se traz muitas vezes um projeto, um líder, não estou falando de mim, mas estou falando dos líderes daqui. Traz a ideia, o projeto é bom, é boa a estratégia, mas as vozes soam logo, ecoam: não vai dar certo. Não vai dar certo, não vamos evangelizar, porque as pessoas não querem mesmo ouvir, né? Não vamos fazer isso porque não vai prestar, não vai dar certo. Nunca deu certo, ó. Quem já ouviu nesse ambiente de igreja, lidando, dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo. Então, esse entulho do pessimismo acontece. Aí eu lembro da ilustração, não é? De dois fazendeiros, e num dia de sol, um chega e diz: olha que maravilha, que sol bom, nosso Senhor mandou, porque vai aí secar a terra, vai fazer com que a semente brote e nós vamos colher. Vamos colher bem. Aí o outro disse: não vai dar nada certo, porque vai queimar tudo com esse sol. No dia de chuva, o outro chegou e disse: que maravilha, nosso Senhor mandou chuva para molhar a terra, a semente vai brotar e nós vamos colher. O que foi que o outro disse? O outro disse: vai inundar tudo e nós vamos perder tudo. Tem gente, quem sabe aqui sentado, nessa noite, então é para você, é para mim, que tem usado dessa conduta. Nada presta, nada serve, nada. Olha, irmãos, é um entulho que você deve e nós jogarmos fora
porque ela vai de encontro ao caminho da fé. Nós não devemos ter uma fé, vou chamar de fé ingênua, né? E, assim, essa coisa do pensamento positivo, não é o que eu estou falando aqui, eu estou falando de fé. Porque o pensamento positivo também, ele não resiste a um deserto de vida cristã. Pensar positivamente, não existe um vale, uma luta, não existe. Um pensamento positivo, quem sabe, não resiste uma doença com diagnóstico terrível que você possa... Não resiste. Pensamento positivo não é o suficiente, mas a fé é. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente, 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé está lá. Permanece. Então, fé é muito mais do que ter o pensamento positivo, mas o pessimismo, irmãos, é danoso. É danoso. E aí nós vamos para o último, entulho, né? Além da malícia, do pessimismo, que é o entulho da soberba. Tiago 4:6. Vamos ver juntos? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago não brinca, não passa panos quentes. É uma carta prática, mais do que prática, é uma carta com uma mensagem muito contundente. Ele diz, olha, vocês que são soberbos, nariz em pé, não é? Que às vezes batem no peito, e tem uma conduta de soberba, porque para ímpio até vai. Ímpio, e quando a Bíblia fala ímpio, os salmos falam ímpio, é muito mais, irmãos, do que aquele que não está numa igreja, não é religioso. A figura do ímpio é deplorável, biblicamente. Por quê? Porque o ímpio, ele desdém das coisas de Deus. Ele é pior do que o ateu, porque o ateu pode respeitar. Diz, olha, rapaz, vocês estão falando em Deus muito aí, eu não creio que Deus não existe, e pronto. E ele ali mantém a conduta dele. O agnóstico chega e diz, não, eu não sei se existe ou se não existe, então eu estou nessa posição confortável, né, de não crer em nada. Mas o ímpio não, o ímpio é pior. O ímpio, ele desdém das coisas de Deus, dos preceitos do Senhor. Por isso que lá no Salmo 1 é muito claro lá para a figura do ímpio, a diferença entre o justo e o ímpio. E nós percebemos, irmãos, então, que o entulho da soberba fica às vezes até mascarado, né? Como alguém que é perfeccionista. E sempre procurar fazer com perfeição as coisas é algo maravilhoso, irmãos. Excelência até, não é? Mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas fazer com excelência é admirável. Quando a gente vê alguém que faz com excelência, não vale fazer de qualquer forma. É preciso fazer com excelência, que bom, mas que a nossa excelência, até no serviço do Senhor, não seja uma ponte, um trampolim para a soberba. E podemos olhar para os outros e dizer, olha, os outros ministérios, todos eles estão errados. Ficaram lá para trás, porque o meu foi o melhor. Porque sou eu que faço o certo, sou eu que faço mais, sou eu que faço o melhor. Irmãos, perfeccionismo, competência é muito bom, mas que cuidemos do nosso coração, principalmente os líderes aqui presentes, de que isso não seja um pretexto para a soberba. A soberba, ela aparece na intolerância com os diferentes. Pessoas que pensam diferentes da gente, às vezes a gente ouve assim, não, ai meu Deus, está tudo errado, porque deve-se pensar como eu penso, porque sou eu, não é, o ideal para a referência, não é, daquilo que nós estamos aqui para decidir, para fazer. Então, todos estão errados. Todos estão errados, apenas aquele que pensa ali, que na mentalidade dele é correto, que seja feito. A soberba aparece no preconceito étnico. Aparece, não é, questão de cor. É lamentável sabermos que existem igrejas hoje que elas depreciam pastores porque são pretos, são negros. Eu dou graças a Deus porque a primeira igreja batista, em nenhum campo que eu fui, pelo menos isso não ficou claro. Até nos campos onde eu sabia que estava lidando com uma igreja que era branca, como foi a congregação de Poço Verde.
essencialmente ali descendentes de europeus. E nós sabemos que existe. Hoje, a soberba, ela olha e diz, não, você vale menos porque eu tenho uma cor diferente. E também em relação ao preto, porque na África do Sul, quando o contrário foi realizado, né, se queria perseguir os brancos. Então, a soberba, ela faz essa postura, ela tem essa postura. Aparece o preconceito de ordem social, de competência intelectual. A soberba aparece na lista de convidados de uma festa, quando os privilegiados não são os velhos amigos nossos, mas são pessoas que elas são convidadas e que depois se pode ostentar de que, olha, na minha festa foi convidado fulano de tal, que é importante, não é? É importante, estava ali. Pode nos trazer alguns privilégios. Até em redes sociais, irmãos, nós temos, infelizmente, visto a conduta de poucos, mas existe, de alguns se fazerem questão de estar ali, tendo a pessoa como um contato, porque alguém pode chegar e dizer, olha quem é amigo de fulano, Não é? Apenas em algo tão tênue como é a rede social. E aí eu lembro de uma figura que me mandaram um tempo atrás, num velório, pouquíssimas pessoas, e alguém comenta e disse, mas ele tinha mais de 5.000 seguidores no Facebook. Mais de 5.000 amigos, não é, no Facebook, amigos do Facebook. Mas que ali naquele momento não estavam, eram amigos virtuais e que não eram amigos de fato. A soberba aparece no olhar indiferente ao próximo, no olhar indiferente. A soberba aparece no desprezo aos desfavorecidos, não é? Desprezo. Nós precisamos, irmãos, tratar muito bem aqueles que estão nas ruas e que pedem esmolas. Eu confesso que no trânsito eu tenho receio, não abro, não baixo o vidro. Quando é de noite, por causa do receio mesmo, que nós convivemos, em questão de segurança pública. Mas nós precisamos tratar muito bem. Nós não temos como ver com desprezo as pessoas que estão numa situação de miserabilidade. Porque se existem histórias de que alguém está enriquecendo e está tendo uma casa ou um carro, pedindo na rua, expondo algumas questões que não são dela, que não fazem parte da vida dela, não é? Isso é um outro lado podre da nossa sociedade. Mas se alguém pede, é porque está precisando, com fome, não é? Nós precisamos ter esse olhar para que a soberba não tome conta. A soberba aparece no discurso sempre anunciado como, vê se você já ouviu, eu fiz, eu faço, eu tenho, eu posso, eu quero, tudo eu, fiz, faço, posso. Lembro, com todo respeito, aos colegas que chegavam no seminário de internato em João Pessoa. Chegavam do campo, no domingo à noite, nós tomávamos café, comíamos bem no campo, mas chegávamos mortos de fome, então íamos comer o que se tinha lá no seminário. Íamos conversar. As histórias de seminaristas são interessantes. O que é que ocorreu no campo, a menina que olhou para a gente, né? E até as histórias de expulsão de demônios, e eu ouvi assim muito, e eu fiz isso, e eu orei, e eu preguei, e se converteram não sei quantos, e eu. Aí alguém, porque eu, nessa forma de ser que tenho, né, às vezes em casos excepcionais que você vai me ver, mas tinha uns que tinham um bocão mesmo, e disse, rapaz, para de esnobar, rapaz. Você lá fez esse negócio todo, quem fez foi o Senhor através de você. E botava na posição.
Não é? Porque eu fiz, eu faço, eu posso, né? É a soberba. É o discurso da soberba. A soberba aparece quando eu me afasto de familiares menos abastados. Familiares que não é, na família, a gente sabe, com raríssimas exceções, tem gente que precisa muito mais da gente, em termos de condição financeira. Talvez a soberba chegue e diz, deixa de lado, povo pidão, né? Que existe. Mas nem por isso o nosso coração deve se ensoberbecer e dizer, eu sou melhor do que esses. A soberba aparece quando só meu filho é bom. Olhe, e para um pai, quem é que vai mexer com os nossos filhos? Mexa com a gente, mas não mexa com os nossos filhos, não. Né? Com a mãe, né? Mexa com ela, mas com a ninhada, com o filho, com a filha. Mas, irmãos, isso é zelo, isso é amor, é doação. E outra coisa é você dizer, não, meu filho é o tal. Meu filho não vai namorar com a filha de fulana. E nem minha filha vai namorar com cicrano. Não são compatíveis. A soberba pode fazer isso. O meu curso é o melhor. Só eu sei das coisas. E a soberba vai o discurso dela. Considerações finais, irmãos, em relação a essa primeira pregação sobre nós sabermos que há muito entulho, ainda há muito entulho, e que esses entulhos não nos pertencem. Primeiro, precisamos nos esvaziar destes entulhos, e enquanto não fizermos, não teremos espaço para coisas novas em nossa vida. Não teremos. Se está o quarto cheio de entulho, como é que você vai botar coisa nova lá? Não tem espaço. Está lá tudo cheio, aglomerado. Se o meu coração está com entulhos, como é que eu vou receber coisas novas de Deus? Principalmente com entulhos como nós falamos aqui. Segundo, este processo de limpeza, de arrumação, precisa ser contínuo. Porque se você fizer um dia, um ano, diz, não, daqui a uns 3 anos eu faço de novo. Vai estar cheio de novo lá. Então é contínuo. Pedindo ao Espírito Santo para passar o pente fino dele, laser, né? Sonda o meu coração, Senhor. Sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Terceiro, não dá, irmãos, para construir sobre entulho. Não dá. Os entulhos precisam ser retirados. Ainda há muito entulho. Foi o que os trabalhadores lá, na época de Neemias, disseram. Ainda há muito entulho, tem que ser retirado. Não dá para construir sobre entulho. Quarto e último, não dá para recomeçar sem retirar os escombros, os entulhos. A pergunta é, será que nós vamos levar esses entulhos para o próximo ano? Ou podemos deixar ele aqui quando já devíamos ter deixado, não é? Para lá, né? Será que vamos levar para um próximo ano? Será que vamos levar por mais tempo esses entulhos que vão causando dano? Não é só a você, não. A você e a outros, e a igreja de Deus, porque todos nós somos penalizados com a conduta, né, de um soberbo, a conduta de um malicioso, né, a conduta de alguém que nada presta, nada pode ser feito, porque nada terá êxito. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude. É uma mensagem exortativa de advertência para mim e para os irmãos. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado. Nessa noite, quando tive a alta responsabilidade de poder compartilhar essa palavra, mas também o privilégio, Senhor, porque sabemos que aqui existe saúde. Na palavra do Senhor, a cura, a saúde, quando nós observamos a palavra. Senhor, que aqui, nesse exército, PIBA, não tenha vez, Senhor, não tenha espaço para ninguém guardar entulho nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Clamamos, ó Deus, por misericórdia.
para que possamos, ó Deus, ter saúde enquanto corpo de Cristo. Ó Senhor, faz com que nós possamos deixar os entulhos e retirá-los e jogá-los fora, porque eles não servem para a construção. Nós, ó Deus, te pedimos um ano, Senhor, onde as brechas em 2024 possam ser tapadas do muro. E nós possamos, ó Deus, ter coisas novas, não pela novidade de si mesmo, das coisas, mas porque, Senhor, como teremos bênçãos novas, maravilhosas, se o nosso coração está cheio de entulho e de algo que não serve, já foi. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos finalizando. Né? Deixa eu ver o horário aqui, se o pastor, o pregador se empolgou. Né? Possivelmente, né? Tá bom, tá dentro da... Né? E quero comunicar, hoje é quinta-feira, nós aqui teremos no sábado a última jornada de oração às 16 horas. Pela graça de Deus estarei presente junto com a Kícia e os irmãos que sempre vêm aqui. É o grupo de oração mais antigo da igreja da Piba. Surgiu em 1965, quando o pastor Jabes aqui chegou e formou o grupo, né? Pediu oração àqueles da época, a irmã Amélia, né? O diácono Manuel Alves e outros, o diácono Ranulfo Alves, que também frequentava muito. Então, sábado teremos, né? E no domingo, irmãos, teremos aqui culto pela manhã, escola bíblica normal, né? E à noite, pela graça de Deus, às 22 horas, nós estaremos aqui até a meia-noite, quando vamos entrar o novo ano de joelhos, né? Clamando ao Senhor, aqui no próximo domingo à noite, tá bom? Então, os irmãos estão conclamados a estarem presentes. Não é? Os que vão viajar, que já nos comunicaram, é sempre bom comunicar, né, que Deus os abençoe na viagem, mas se você não for viajar, venha cultuar conosco. Não é? Vamos ficar em pé, irmãos. Vou dispensar por hoje a música, o canto final, mas vamos ter uma bênção, né? Terminando o culto dessa noite, tá bom? Uma orientação que fazemos toda quinta, ao sair, se quiser conversar aqui, eu fiquei feliz que eu vi ali uma garrafa de café ali na entrada. Quem foi que teve aquela ideia maravilhosa, né? É bom, cafezinho, né? O da sessão da Assembleia nós vamos ter que tirar, porque causou problema, não é? Então depois eu vou falar na Assembleia, embora dá uma palavra. Mas ali pode fazer, evitar que não caia aqui, porque esse piso aqui, não é? Não pega nada quanto é líquido, não é? Mas o que de fato quero dizer é que se vocês saírem, abrindo o carro, não deixem a porta aberta, entrem logo e saiam, tá certo? Mas fica aqui um pouquinho, dê pelo menos um oi, né, ao seu irmão, conversemos um pouco, que é o que a gente gosta também quando chega em igreja, não é? Com a bênção vamos encerrar o culto dessa noite. Grato a todos que nos deram suporte, desde lá da recepção, diácono Francisco, o Ailton, funcionário, e aqui, né, os que serviram ao Senhor conosco aqui dentro. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre, podemos dizer, amém.